Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe Adultos. E hoje, irmãos, antes de entrar na lição propriamente dita, eu quero lembrar aos irmãos o título e o subtítulo da nossa lição desse trimestre: Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Por que eu estou lembrando do título e do subtítulo da nossa lição? É porque eu cheguei em uma das nossas congregações e eu fui surpreendido por um dos nossos presbíteros, um homem fiel que eu admiro, que eu tenho um carinho enorme pela sua fidelidade. E esse homem de Deus, ele disse assim: pastor, que pena que nós estamos descobrindo esse trimestre que os personagens da Bíblia são homens e mulheres problemáticos, são pessoas difíceis, são pessoas que vivem em pecado. E eu fiquei preocupado, irmãos, com aquela colocação. Eu falei: não, querido, não é esse o objetivo do trimestre. Eu vou explicar para você citando um exemplo de hoje, né? Citando o exemplo do nosso dia a dia. Por exemplo, vamos pegar a nossa igreja aqui, onde o Senhor serve a Deus, lá na congregação dele. E eu disse: olha, se a gente pegar as famílias dessa igreja, nós podemos escrever uma lição da Escola Bíblica Dominical. E em cada família, nós podemos pontuar alguma situação que possa servir de exemplo para as outras acerca do que não fazer. Em alguma, nós vamos ver a falta de espiritualidade. Em outra, nós vamos ver certa desunião não entre toda a família, mas entre dois membros da família. Em outro, não são dizimistas, outros não vão aos cultos frequentemente. Então, em cada pontualidade que a gente pegar nas famílias, a gente pode escrever uma lição baseada naquilo ali. Então, é uma lição que não vai ferir a sua conduta, nem vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, mas vai servir de exemplo para as demais não praticarem o mesmo erro. A mesma coisa com os personagens da Bíblia Sagrada. Então, nós temos homens e mulheres de Deus que, em algum ponto, alguma coisa específica da sua vida, eles, digamos, deixaram a desejar, fizeram ou deixaram de fazer alguma coisa de maneira intencional ou não, tá certo? Com base na palavra de Deus ou levando em consideração a ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus, do início, da história da Bíblia Sagrada. Então é isso. Então o objetivo não é falar mal dos personagens. Por exemplo, você imagina que o próprio Deus se apresenta como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem somos nós para falar mal do patriarca Abraão? Não é verdade? Você imagina, hoje nós vamos analisar, na lição 9, acerca da vida do rei Davi. Você vê que o rei Davi pecou, errou, e o seu erro trouxe graves consequências. Mas depois ele se arrependeu e Deus olhou para ele e disse: achei um homem segundo o meu coração. Então, isso não fere o relacionamento com Deus, mas traz maus exemplos, para que eles não se repitam na nossa vida. Afinal, a Bíblia Sagrada foi escrita para isso. É a nossa regra de fé e prática, tá certo? Então, hoje vamos analisar com alegria a lição de número 9, a lição que tem por título Uma Família Nada Perfeita. E o texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 7. E diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A verdade prática diz assim: tudo o que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe está em alguns trechos do segundo livro do profeta Samuel. Primeiro nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, que diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon, e Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo,
Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei, não é? Rei de Gessur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. No capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: e tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceu a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibá, e Elisua, e Nefeg, e Jafia. Agora também, queridos, no capítulo de número 12, do versículo 10 ao 13, diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Amados irmãos, os objetivos da lição são, primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. Segundo, descrever pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E terceiro, refletir a respeito do problema moral na família. Amados irmãos, como motivação para essa lição, observe que, ao olhar para todos os males decorrentes das escolhas erradas da família do rei Davi, nós podemos perceber que os pais não fazem ideia de quão fatais as consequências podem ser se servirem de mau exemplo aos seus filhos. Então, é importantíssimo a todos nós. Você observa, irmão, se você pega uma criança e você fala as coisas na frente da criança, é interessante. Você está falando aqui, quem é pai ou mãe já teve essa experiência. Você está falando aqui, eles estão ali brincando. E até parece que tudo quanto nós estamos falando, fazendo, está passando despercebido aos olhos e aos sentidos daquela criança. E quando a gente menos espera, eles vão lá e nos surpreendem, repetem com riqueza de detalhe aquilo que a gente falou, quando não repete para outras pessoas. Então, as crianças, eu estou falando das crianças, mas eu poderia estender minha fala para os filhos, uma vez que, naturalmente, os filhos tomam os pais por referência, né? Às vezes tem pai que não vale nada, nem papel de pai faz, mas o filho toma por referência. E aí é onde mora o perigo. É importante a gente saber que os filhos aprendem, tá certo? Principalmente por meio dos exemplos que eles veem em casa. Ali até parece, por exemplo, no caso de uma discussão entre o casal, parece que aquilo ali também não está influenciando os filhos, mas no inconsciente dele está sendo armazenado e um dia ele vai fazer menção àquilo ali, seja por meio de atitudes, ou seja por meio de palavras, ou por meio do próprio caráter dele, uma vez que o caráter do filho ele está em formação enquanto os filhos estão com os pais. Então, embora o rei Davi fosse um rei, um líder militar inigualável, faltou ao rei Davi habilidades e sensibilidade que são extremamente necessárias
a um marido e a um pai. Então, o exemplo do rei Davi como pai só poderia ter tido um efeito nocivo, que foi o que aconteceu, e nós vamos observar alguns efeitos nocivos que trouxe sobre a sua família as atitudes do rei, do grande rei Davi, tá certo? Que é aí o personagem preferido de várias crianças, inclusive, da nossa igreja. Então, a respeito de ter sido um grande líder militar, infelizmente, a gente não pode fazer a mesma afirmação acerca do rei Davi como pai. Então, nessa lição, nós vamos observar algumas consequências que uma família, não é? Uma determinada família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera que eles assumam. Então, a história dos pecados na família do rei Davi, ela pode nos fazer refletir em muita coisa, tá certo, irmãos? E tem muito a nos ensinar, se nós observarmos os bons exemplos, e quando eu digo bons exemplos, é aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente analisar e a gente não cometer os mesmos erros, ou então nós prosseguirmos na presença do Senhor Jesus. Então, nós veremos que a família do rei Davi, ela não era uma família funcional, tá certo? E por causa da omissão do rei, ele presenciou, nós vamos ver, questões como, por exemplo, incesto, rebelião e morte. Rebelião dentro da própria família, entre os filhos, envolvendo os filhos, inclusive envolvendo o pai. Então, estudando a biografia do rei Davi, nós vamos observar que ele foi bem sucedido, um adorador exemplar, um guerreiro, tal. Agora, como pai, infelizmente, eu posso, inclusive, usar o termo fracasso. Depois do seu adultério com Batseba, não é? Nós vamos ver uma série de tragédias na família de Davi, motivada principalmente por causa do descuido para com os seus filhos. Então vamos refletir um pouco, baseado nessa lição, não é? Sobre a vida, sobre o cuidado e a atenção que nós temos a demonstrar, para demonstrar com os nossos filhos. E para a gente não ficar ali só falando mal do rei Davi, no final eu vou falar algumas virtudes do rei Davi a serem consideradas por todos nós, tá certo? Então, algumas informações sobre o rei Davi. O significado do nome Davi é amado, tá certo? A sua história está registrada em mais de 60 capítulos da Bíblia Sagrada. Você observa que honra. Cerca de 60 referências são feitas a ele no Novo Testamento, além de figurar na genealogia do Senhor Jesus. Então, até hoje, o rei Davi é lembrado como o maior rei de Israel. E por 2 vezes na Bíblia ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Primeiro em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, e depois no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 também, e no versículo de número 22. Acerca da família do rei Davi, ele era filho de Jessé, tá certo? Um efrateu, não é? De Belém, e bisneto de Boaz e Rute, a moabita. Então, de acordo com a relação de filhos de Jessé, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 a 12, e capítulo 17, versículo 12 a 14, o rei Davi foi o 8º filho, mas ele também tinha 2 irmãs. Então, o rei Davi, o irmão de Davi, aliás, me perdoe, chamado Eliú, ele foi omitido da genealogia que aparece lá em 1 Crônicas, embora ele tenha sido 1 Crônicas 2, do versículo 13 ao 15, embora ele tenha sido mencionado em 1 Crônicas 27, 18. E isso se deve, talvez, né, porque ele tivesse morrido antes de constituir família. Então, talvez por esse motivo, ele não tenha sido mencionado na genealogia. Existem outras explicações, não é? No campo da teologia, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora. Então, qual era a ocupação do rei Davi? Era pastor das ovelhas de seu pai.
Então, como pastor, ele aprendeu a cuidar dos animais. Ele aprendeu a proteger, por exemplo, também, né, os animais dos predadores. E essa experiência ensinou o rei Davi a depender de Deus, conforme ele mesmo diz a Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, quando ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu, tá certo? Então, também acerca das habilidades do rei Davi. O rei Davi era um homem de muitos talentos. Então, quando o rei Saul, por exemplo, estava atormentado por um espírito maligno, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se ausentou do rei Saul, então seus servos lhe aconselharam que ele mandasse chamar alguém que tocasse harpa. Então ele mandou que lhe trouxessem alguém que tocasse bem. E um dos moços disse, 1 Samuel 16, 18, diz assim: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e gentil, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então você observa aqui que esse versículo relaciona várias habilidades do rei Davi, não é? Como, por exemplo, seu talento musical, sua bravura, sua eloquência, sua boa aparência, e também a presença do Senhor na vida do rei Davi. Então nós temos aqui algumas habilidades indiscutivelmente relatadas acerca do homem segundo o coração de Deus. Queridos, o rei Davi e sua grande família, não é? O rei Davi era ungido por Deus. Então, o 1 Samuel mostra a decadência do reinado do rei Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Então, Deus levantou Samuel, né? Deus levou, aliás, Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei de Deus, né? O novo ungido de Deus, que seria o rei Davi. Então, a Bíblia Sagrada, nesse momento, ela diz que em 1 Samuel 16 e 13, ela diz assim, a Bíblia Sagrada relata da seguinte maneira: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, não é? Desde aquele momento em diante, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Então, Davi, o homem de Deus. Então, o Espírito do Senhor, ele se apoderou, não é? E também operou poderosamente na vida do rei Davi. Não existe qualquer dúvida, queridos, de que Deus, não é, capacitou Davi para desempenhar uma importantíssima missão na monarquia de Israel, que era reunificar a nação que estava dividida. Então, ao longo dos capítulos de 2 Samuel, nós vamos constatar que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Foi muito bem sucedido. Então, paulatinamente, as tribos foram recebendo a sua autoridade real. E dessa maneira, o rei Davi, ele unifica, então, a monarquia e é vitorioso em tudo o que o Senhor, não é? Em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Também eu posso citar aqui a grande família do rei Davi. Então, a respeito do rei Davi ser ungido de Deus e um homem segundo o coração de Deus, ele infelizmente entendeu que também podia ter várias esposas e concubinas, né? Então, o rei Davi, ele, com todos esses casamentos, teve mais de 20 filhos. E ao ter tantos filhos, queridos, com tantas mulheres, ele acabou caindo na displicência. E nós vamos observar isso claramente quando analisamos o texto. O rei Davi priorizou apenas os assuntos do reinado como principal atividade, suas conquistas territoriais, com muitas guerras. Digamos, valorizou muito o eu e a sua missão para com
a monarquia israelita e esqueceu que tinha famílias. E aí está, o rei Davi, ele não tinha uma família, ele tinha famílias espalhadas em vários lugares. Então, seus filhos, com isso, não é, com a falta do pai, naturalmente, né, irmãos, famílias em vários lugares, em cidades diferentes. Então, com a falta do pai, os seus filhos se tornam problemáticos, não é, em suas vidas pessoais. É o que nós podemos ver claramente através da palavra de Deus. Então, os filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro, Tamar, tá certo? Tamar era filha de Maaca, era filha do rei Talmai de Gesur, né? Maaca, filha do rei Talmai de Gesur, e mãe de Absalão. E este, portanto, era irmão de Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza, a beleza de Tamar, atraiu Amon, seu meio-irmão, né? Filho primogênito de Davi, com Ainoã. Segundo Absalão, Absalão era filho de Tamar, era irmão, aliás, me perdoe, de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Não é? Seu nome tem a ver com a paz, mas, ironicamente, sua história não tem a ver com a paz. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi. Então, também nós temos Amnon. Então, no caso de Amnon, quando o rei Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Feito homem entre todos os irmãos nascidos, Amnon, ele demonstra ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Então, foi por causa desse comportamento de Amnon que ele se apaixonou doentiamente por sua irmã Tamar, não é? Sua meia-irmã. Então, Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela. E aí ele não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e, ao mesmo tempo, desconhecida por Tamar. Então, está lá registrado em 2 Samuel, no capítulo 13, versículo de número 2. Também nós temos Jonadab, né? Tido como um conselheiro do mal. Então, Jonadab era primo de Amnon e filho de Simeia, irmão de Davi, tá certo? E segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagaz, não é? De pensamentos maus em seu coração. Então, o mal sempre atrai o mal, não é? E por isso, o homem, Jonadab, ele introduziu a Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira, não é? Que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então, Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Então, esse aqui é um exemplo clássico de um mau conselheiro, de uma pessoa tola, que não conhecia a Bíblia Sagrada e que conduz as pessoas para o mal. Alguns problemas e pecados, não é, do rei Davi e também de sua família. Então, apesar, e novamente eu faço sempre essa observação, do rei Davi possuir muitas qualidades, em sua família a história ela registra diversos tipos de pecado, como, por exemplo, adultério, poligamia, incesto, assassinato, mentira, dissimulação, perseguições. Então, todos esses pecados revelam, de maneira direta ou indireta, novamente, eu digo, a negligência do rei Davi como chefe de família. Então, primeiro, vamos analisar o adultério, que é uma união conjugal com sua mulher, com uma mulher que não seja sua esposa, tá certo? União conjugal com uma mulher que não seja sua esposa. Então, ao ver Batseba banhando-se, tomando banho, Davi, ele desejou, perguntou quem era ela e soube que era mulher de Urias. Ou seja, ela era uma mulher casada.
Então, mesmo assim, o rei Davi mandou trazê-la e a possuiu. E transgrediu o 7º mandamento, né, irmãos? Onde diz, não adulterarás. Né? E depois de cometer tão grave pecado, ele ainda mandou matar Urias. Né? Então, você observa que exemplo de pai o rei Davi estava deixando para os filhos. Não é? Tendo em vista que o exemplo é a base fundamental para a formação do caráter dos filhos. Então, qual exemplo ele estava deixando? O rei Davi, ele possuiu Batseba em oculto, depois seu filho Absalão possuiu suas concubinas publicamente, conforme o Senhor havia dito por intermédio do profeta. Segundo, a poligamia, não é? Que é a união conjugal com várias mulheres. Então, embora tenha ocorrido em alguns casos no Antigo Testamento, a poligamia, queridos, ela nunca foi estabelecida por Deus. Nunca. Nunca foi estabelecida por Deus. Quando Deus instituiu a família, Deus estabeleceu um princípio monogâmico, ou seja, uma mulher para com o homem. Ele fez uma mulher, né? Ele fez o homem cair no sono, ele criou Eva e ele entregou a Adão e disse, essa agora é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Não é? Deus fez uma mulher e entregou ela a Adão. E no caso de Davi, voltando aqui, Deus, portanto, criou o casamento monogâmico. Agora, no caso de Davi, o rei, ele possuiu muitas mulheres e concubinas, desobedecendo diretamente o mandamento do Senhor. Não é, irmãos? E, portanto, tornando-se um mau exemplo para os seus filhos. Você observa, por exemplo, o rei Salomão, filho do rei Davi, ele chegou a possuir 700 mulheres e 300 concubinas. E o final também, né, irmão? Só a graça de Deus. Também teve o crime de incesto. Incesto é a união sexual ilícita entre parentes sanguíneos. Então, Amnon, filho de Davi, né, aconselhado por Jonadab, ele possuiu a sua própria irmã Tamar, mesmo contra a vontade dela. Então, qual foi a atitude do rei Davi ao saber disso? Nenhuma. Não é? Então, mais uma vez, o rei Davi foi omisso, porque ele não repreendeu, tá certo? É mais um erro que a gente tem que aprender e colocar em prática. Não é? Ele não repreendeu Amnon, tá certo? Ele não consolou Tamar e não procurou promover o perdão e a reconciliação na sua própria família. Então, por esse caso, aconteceu o pior. Eu vou relatar qual foi o pior. Absalão, não é? Outro filho de Davi, ele se revolta com Amon e mandou os seus moços matar Amon, tá certo? Amnon. Então, você vê que a desgraça se instaurou dentro da família. Absalão foi lá e mandou seus moços matarem Amnon. Né? Então, além do crime de incesto, teve um crime. Depois nós podemos falar também da negligência. Tá certo? Depois de mandar matar Amnon, Absalão fugiu, ficou 3 anos exilado em Gesur. Depois, o rei Davi mandou trazê-lo para Jerusalém, mas não recebeu, tá certo? E mandou que ele fosse para sua casa. Então, durante 2 anos, mesmo morando em Jerusalém, Absalão não viu a face do rei. Então, somente depois de 2 anos, o rei Davi mandou chamar Absalão, mas o encontro foi formal. E o rei Davi não lhe falou sobre o assunto. Então, ao invés de corrigi-lo, repreendê-lo, o rei Davi, ele preferiu ficar calado e, no entanto, não é, ele foi omisso a toda a situação que estava acontecendo. Também podemos citar a rebelião. Né? Depois disso, o Absalão se rebela contra o seu próprio pai, então fazendo com que o rei Davi fugisse para não morrer. Não é? Como se não bastasse, Absalão vai lá e possui as concubinas do seu pai perante os olhos de todo Israel. Então houve uma batalha sangrenta entre os 2 homens de Davi e os de Absalão. Né? Entre os homens, aliás, de Davi e os de Absalão. Mesmo sendo recomendado para não matar Absalão, então Joabe matou Absalão. Então, ao saber da morte do seu filho Absalão,
Davi chora amargamente, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morreria por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Então, ao que tudo indica, o choro foi um choro de remorso, né, irmãos? Pela impossibilidade do rei Davi de se reconciliar com o seu próprio filho. Também a traição. Então, sendo Davi já velho, Adonias, também seu filho, declarou-se rei sem que Davi soubesse. Então, isso mostra claramente que ele era um filho indisciplinado e que ele mesmo escolhera o seu próprio caminho sem questionar a vontade de Deus e de seu pai, Davi. Né? Porque tanto Deus como seu próprio pai haviam escolhido Salomão, tá certo, para reinar sobre Israel. Então, alguém pode perguntar: e qual foi o erro de Davi? Então, lá em 1 Reis 1:6 está escrito assim: e nunca seu pai tinha o contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Né? Então, tudo isso mostra a todos nós que o rei Davi ele não teve sucesso como pai, não é porque ele tinha dificuldade para chamar seus filhos à responsabilidade. É a questão de colocar limites, né, irmãos? De disciplinar os filhos. Então, tanto os pais como os filhos, eles devem saber que Deus entregou aos pais a responsabilidade de ensinar, de disciplinar e de corrigir os seus filhos, não é? Lembrando que a vara de medir é a Bíblia, tá certo? Lembrando que nós sempre levamos em consideração o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, o problema moral na família de Davi as consequências da sua falta de domínio próprio. Então, o capítulo de número 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Né? O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Então, mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não podia evitar as consequências do seu pecado. Tá certo? Incisivo e fiel à mensagem de Deus, o profeta Natã disse ao rei, em 2 Samuel 12:11, ele disse assim: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as mulheres perante este sol. Então, não demorou muito, né, para que um dos filhos de Davi coabitasse com suas concubinas, né, com as concubinas do próprio pai, e envergonhasse publicamente a sua casa. Outro caso alarmante que eu quero citar novamente foi a questão do incesto, não é? Do filho mais velho do rei Davi contra Tamar. Então, as consequências disso, apenas detalhando aqui um pouco mais para os irmãos, foi o ódio alimentado por Absalão até matar Amnon, como vingança, né, pelo abuso que Tamar sofreu. Então, o relato de amor a Tamar está repleto de sagacidade, sutileza, de mentira, tá certo? A fim de atrair sua irmã para o laço, né? Tudo muito doentio e pecaminoso, né, irmãos? Então, depois de ter se deitado com Tamar, humilhando-a, Amnon a desejou completamente, né? E o rei Davi, quando o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Então, uma das consequências trágicas para esse comportamento foi a morte do próprio Amnon, também pelo seu irmão, através de seu irmão Absalão. Então, mais tarde cavou sua morte precoce, né? Quando Absalão, ele provocou uma rebelião contra o próprio pai para tomar o trono. Então, a gente registrou aí o choro amargo de Davi por causa disso tudo. Então, essa história do problema moral na família do rei Davi, queridos, ele ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, né, da proximidade e do exemplo na família. Então, isso aí são as lições que a gente tira daqui, tá certo? Nós temos problema de vigilância, a importância da vigilância para com os filhos. Semana passada, na escola dominical, eu falei para os irmãos que
nós temos que pedir a Deus para aprendermos a ter percepção para com os nossos filhos. Não é? Muitos de nós, pais, não têm percepção, tá certo? Nós não sabemos dizer quando os filhos estão bem e os filhos estão mal. Eu já vi pais fazerem coisas tidas por alguns como exagerado, mas que funciona. Outros fazerem outras coisas que também funcionam. Por exemplo, eu vi pais que, mesmo os filhos sendo grandes, já de idade acima de 18 anos, acima da maioridade, legalmente falando, os pais cheirando os filhos para ver se vinha algum cheiro diferente. Tipo algum cheiro de algum entorpecente, de alguma bebida, não é? Coisa desse tipo. E eu vi pais que sentam e mostram a cinta e dizem, se você errar, você apanha. Apanha até dizer basta. Então, assim, a gente não pode partir para o extremo, mas a gente tem que pedir a Deus para perceber, de alguma forma, não é? Para trabalharmos a percepção dos nossos filhos. Então, temos casos de filhos que ficaram cerca de 40 anos, 50 anos, com sintomas de depressão e nunca foram tratados. Não é? Só foram tratados depois, e depois do tratamento passaram a se comportar, então, de maneira digna. Então, a vigilância, a proximidade com a família e o exemplo, né, na família também. Então, é muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, não é? Filhos, parentes e pessoas próximas à nossa família. Então, infelizmente, não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na nossa família. Não estamos livres, tá certo? Então, é preciso que os pais, nós pais, principalmente, façamos a nossa parte. Então, acompanhando de perto o que acontece nos nossos lares, não é? Sendo presentes, sendo pais em conformidade com a palavra de Deus. Então, fazendo isso por meio temos que fazer isso por meio do exemplo, não é? De quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa, tá certo? Então, os fracassos do rei Davi com sua família. Os fracassos do rei Davi com sua família. Então, o rei Davi, ele fracassou, não é? O rei Davi, ele fracassou na formação cultural dos filhos, tá certo? Então, Deus advertiu, aqui vou relatar alguns fracassos. Primeiro, na formação cultural dos filhos. Então, Deus advertiu lá em Levítico 20, versículo 23. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Então, no período dos reis, devido ao afrouxamento na observação dos princípios divinos, esse perigo se tornou mais ameaçador, não é? Então, muitos costumes vividos pelo rei Davi, como de possuir várias mulheres, então reflete mais a cultura dos seus dias do que orientações bíblicas. Então, lamentavelmente, foram alguns desses princípios, né, valorativos que Davi deixou de herança para seus descendentes. Então, foi mais cultura do que Bíblia. E aqui vai aquele princípio também, que é uma coisa que nós não podemos tirar. Por exemplo, que nós não podemos deixar de observar. Nós não criamos filhos para o mundo, tá certo? Tire isso da mente. Quem estiver ouvindo, quem estiver participando comigo da pré-aula, nós não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para Deus. Então, os filhos são criados e a família cuidada de acordo com os padrões de Deus, não de acordo com os padrões do mundo, né? Eu ouvi algumas pessoas nesses dias aí falarem, né? Eu crio meu filho para o mundo. Não, tá errado. Você cria seu filho para Deus. Porque se você criar para o mundo, você vai levar em consideração, como o rei Davi levou, questões culturais e menos Bíblia, né? Então, nós devemos levar em consideração a Bíblia.
A Bíblia nos orienta a tudo, irmãos. A Bíblia nos orienta como devemos ser pais, a Bíblia nos orienta como devemos chamar a atenção dos filhos, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática em tudo, tá certo? Também, segundo, não é, o rei Davi fracassou por não impor limites. Então, o rei Davi, ele não corrigiu o mau comportamento. Aqui, como eu já venho falando exaustivamente. Agora, analise que essa omissão de não impor limites, ela fica evidente, não é? Mesmo sabendo do pecado de Amon contra Tamar, sua filha, ele não toma nenhuma posição. Então, o texto sagrado registra que, ao saber do que aconteceu, Davi ficou irado, não é? Ele ficou perfeitamente, isso é compreensível, ele soube o que aconteceu, mas ele não tomou nenhuma medida, tá certo? Depois que as coisas aconteceram. Então, diante da impunidade, Absalão, ele vai lá e mata Amon, tá certo? E por passar a odiar o seu irmão. E veio as consequências. Depois Absalão se levanta contra o próprio pai. Então, certamente, o rei Davi percebia esse ódio no rosto de Absalão, mas ele também não corrigiu com justiça. Tá certo? Se tivesse agido com justiça, corrigindo o filho incestuoso, é possível que as coisas, né, não tivessem terminado em tragédia dentro da sua casa. 2 anos se passam e o rei Davi nenhuma providência tomou acerca do caso. Então a omissão contribuiu para o sentimento de vingança de Absalão, que resultou na morte de Amon, ou de Amnon, né? 2 filhos da própria casa. Também um erro muito comum, não é? Um erro que o rei Davi cometeu, que é um erro que está em evidência, inclusive, é não ensinar valores hierárquicos, não é? Eu vejo pais bons, homens crentes, fiéis, pessoas que, não é, que são exemplos na igreja onde servem a Deus, mas abrem a boca para dizer, não, eu não concordo com a opinião do pastor, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com Deus, eu tenho o meu jeito de ser. E pronto, meu jeito de ser é esse e vai ser dessa maneira. E usa versículos isolados, inclusive, para respaldar, não é, o seu jeito de ser, entre aspas, tá certo? Mas esquece de Deus, né? Esquece que a Bíblia não são versículos isolados. A Bíblia tem contextos que devem ser respeitados. Então, um dos fatores que ajuda a estabelecer uma boa convivência familiar é o respeito pelos papéis familiares, tá certo? Algumas atitudes dos filhos de Davi, elas naturalmente e explicitamente contradizem princípios como esse. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, uma forte ambição pelo poder, que foi claramente demonstrada pelas atitudes de Absalão e Adonias, né, que a todo custo queriam o trono do pai. Então, estava a autoridade do rei Davi ameaçada pelas tentativas de golpe de Estado de seus próprios filhos. Então, a Bíblia diz em 1 Reis 1:5 que Adonias se exaltou e disse, eu reinarei. Então, a expressão se exaltou, ela mantém o sentido da língua original, de que ele claramente se levantou contra a autoridade constituída do seu próprio pai. Então, somente alguém sem nenhum respeito pela hierarquia, né, que neste caso é a do próprio pai, agiria da maneira como Adonias agiu. Então, é difícil imaginar que isso tenha... É difícil imaginar isso acontecendo em uma família, né, onde valores familiares com respeito à autoridade paterna são praticados. Mas acontece, né, irmãos? E precisa ser tratado. Nós precisamos ensinar sobre hierarquia. Ensinar sobre hierarquia na igreja, na rua, na escola, não é? Em casa, em todos os lugares. Isso aí precisa. Nós não convivemos no mundo sem hierarquia. Tá certo? Inclusive, é acerca do próprio Deus. Tem pessoas que não levam em consideração claramente o valor do próprio Deus, não é? Quanto mais o valor dos pais. Então,
o rei Davi fracassou ao ser um pai ausente, tá certo? Um pai acompanha os filhos de perto, como eu já disse, inclusive na formação às suas companhias, né? Os fatos que aconteceram com Amnon, revela que por trás do plano arquitetado para violentar Tamar, havia um amigo chamado Jonadab, não é? O qual aconselhou Amnon a cometer o crime contra sua própria irmã. Então, Jonadab, ele demonstra ser um mau caráter, né? Ele atua como uma espécie de pedagogo para Amon, pedagogo do mal, né, irmãos? Pedagogo maldoso. Então, onde estava o rei Davi? Então, nunca é demais a gente dizer, né, que os pais devem ser os melhores amigos do filho, sem, contudo, serem cúmplices dos seus erros. Ontem mesmo, ensinando no culto de ensino da minha igreja, eu mostrei para os irmãos que quantas vezes o apóstolo João cita a palavra verdade na sua segunda carta. E 2 João, irmãos, é uma carta que tem 13 versículos apenas. Né? É uma das menores da Bíblia, tem 13 versículos apenas. E nesses 13 versículos é impressionante como João ele diz: eu amo vocês na verdade, quem ama anda na verdade, e ele cita a verdade, ou seja, ele cita a palavra, ele cita os estatutos do Senhor, não é? Então, quem ama, ama na verdade, obedece os mandamentos. Então, aqui nós temos que os pais devem ser os melhores amigos dos filhos, sem, contudo, desobedecer os mandamentos, nem induzir seus filhos a desobedecerem também. Então, o rei Davi também fracassou ao ser um pai sem afetividade. Isso aqui é muito interessante também, tá certo, irmãos? Então, o relacionamento do rei Davi com seus filhos obedecia um formalismo frio. Então, a forma como ele tratou Absalão, após ter assassinado Amnon, é prova disso. Tá certo? Depois de cometer um crime, Absalão foge para Gesur, e 3 anos depois do fato acontecido, Davi ainda não lhe perdoara. Então, graças à intercessão de Joabe, Absalão voltou ao palácio real, mas sem ter direito de ver a face do pai. Então, após muita insistência, Absalão foi admitido na casa real. O rei Davi, com um gesto de perdão, a admissão do filho, até o beijou, né? Até o beijou. Mas tal ato foi insuficiente, né, irmãos? Para reparar os danos do passado, que tinha acontecido de fato na sua casa. Então, completando o ciclo de desgraças, como eu já disse aos irmãos, Absalão armou um golpe de Estado e acabou sendo morto. Alguns aspectos do caráter do rei Davi, que cabe falar algumas coisas boas também sobre o rei Davi, não é? Para a gente não ficar só falando mal sobre o homem de Deus. Então, sem sombra de dúvida, irmãos, o rei Davi, ele foi um dos maiores homens da Bíblia, e isso a gente não pode esquecer. E eu acho que faltou isso nas lições desse trimestre, que as lições, por ter uma limitação de palavras, elas trazem só os problemas, e aí levam as pessoas a falarem mal dos personagens da Bíblia, que são exemplos de fé a todos nós. Então, o rei Davi, ele foi um dos grandes homens da Bíblia Sagrada. Então, são muitas as virtudes e qualidades da Bíblia que a Bíblia descreve acerca do rei Davi. Então, por exemplo, a humildade, a sinceridade, coração voltado para Deus, não é? Então, até mesmo quando fracassou, nos deixou lições importantíssimas, como, por exemplo, arrependimento sincero, confissão, fé inabalável no perdão de Deus. Então, a gente pode destacar aqui, nesse sentido, alguns aspectos do caráter do rei Davi. Então, o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é? Era um homem cujo coração era inclinado ao Senhor. Então, ele era um homem espiritual, cuja vida estava em harmonia com os anseios de Deus. Também o rei Davi se destaca por ser um homem humilde. Ele aprendeu a atribuir as suas vitórias a Deus, e isso também é importante. O rei Davi também era um homem sincero. Então, apesar de ter muitas virtudes, ele não era um homem
infalível, tá certo? Cometeu 2 graves pecados, né? Adultério e premeditou ali a morte de Urias, né? Mas quando foi repreendido pelo Senhor através do profeta Natã, ele confessou e se arrependeu de todo o coração dos seus pecados. Então nós podemos aprender com o rei Davi, ó, nós vimos que a família do rei Davi era uma família disfuncional, ou seja, não funcionou como família, não é? Trouxe problemas a longo prazo, tá certo? Apresentou vários problemas a longo prazo. Então, por isso, e por esse motivo, nós dizemos que é preciso cultivar valores da palavra em nossos lares. Lembrando aos irmãos, no momento que eu coloco a minha família como exemplo, eu estou submetendo a minha família ao julgamento. Então, é bom colocar a palavra. A palavra, ela deve... são os valores da palavra que nós devemos cultivar em nossos lares. Além do mais, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, tá certo? Não a nossa própria vida, tá certo? Então, vamos cultivar os valores da palavra em nossos lares, não é? Então, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores, não é? E acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. Então, lembrando aos irmãos que a vida cristã em família é a maior, não é, prevenção contra os desajustes da atualidade. Isso aqui é muito importante. A vida cristã em família, ou seja, respaldada e completamente embasada na palavra de Deus, ela é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então, os sérios problemas familiares sofridos na família do rei Davi foram causados principalmente por causa da sua negligência com a família. Então, ele foi um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei, mas infelizmente não foi um grande pai, não é, irmãos? Essa é a verdade. Então, isso porque não seguiu os conselhos dos mandamentos de Deus, no que diz respeito à disciplina, criação e correção dos filhos. E é a grande lição que fica para a gente. A lição não é que o rei Davi foi um homem terrível, não é um homem desajustado, um homem repudiável. Não, a grande lição, tá certo, é que o rei Davi, ele falhou nos aspectos que dizem respeito à criação dos seus filhos. Então a gente tem que cuidar com isso, porque também estamos sujeitos a isso. Isso porque ele não seguiu, o rei Davi não olhou os estatutos de Deus sobre a disciplina e correção dos filhos, que é o que eu venho dizendo, olhar os estatutos do Senhor, tá certo? Esse é o nosso objetivo como pais e deve ser a nossa atitude como pais, criar os filhos em conformidade com os estatutos do Senhor. Isso não quer dizer que vou tirar o filho do mundo, né? Tirar o filho segundo a Bíblia é tirar o filho do mundo completamente, não vai mais para a escola, não vai mais falar com ninguém, não. A Bíblia Sagrada nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo. Não é? Se é sal da terra, é porque a terra precisa que a gente seja diferente. Então a Bíblia vai nos ensinar a criarmos os nossos filhos no mundo para Deus. Não é? Criar os nossos filhos para Deus, embora eles estejam no mundo. É isso que eu quero dizer. Então não resta dúvida que todos os conflitos familiares foram registrados na Bíblia para servir de advertência a todos nós. Então, para concluir, eu digo que nós possamos pôr em prática os preceitos divinos, não é? Porque criar, ensinar os estatutos divinos e cuidar dos filhos com sabedoria e amor é a sublime missão que Deus confiou a todos nós que somos pais, tá certo? Que Deus abençoe, queridos. Que lição, hein? Que lição. Essa lição, irmão, eu procurei aqui explanar a lição em 1 hora, porque é o tempo que eu tenho para ministrar a escola dominical no domingo. Mas, como os irmãos veem, é uma lição complexa. É uma lição que dá para a gente protelar e tem assunto para ser discutido aí por 2 horas ou mais de uma escola dominical, inclusive. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para ministrarmos, que nós possamos ser edificados, irmãos, com essa lição. Que lição maravilhosa, não é? Que exemplo, como mexe com as nossas estruturas e nos desafia, não é, irmãos, a situações que nós devemos aprender a enfrentar, a exercer com excelência em conformidade com a palavra de Deus. Deus abençoe, que você tenha uma excelente aula.
tá certo? Lembre-se que os alunos são o nosso alvo, as vidas serem alcançadas pela palavra de Deus. Você que é aluno, não deixe de ir à escola dominical e não deixe de convidar outras pessoas para irem à escola dominical também, tá bom? Deus abençoe, queridos. Forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 10. A paz do Senhor! E mais uma vez, uma excelente aula a todos.